Relatos vividos. Hoje nós vamos acompanhar 3 contos incríveis que vão nos surpreender. Conto 1. Hoje eu resolvi fazer algo que há muito tempo evitava. Dei uma passada no meu antigo emprego. Talvez fosse curiosidade, talvez alguma necessidade velada de encontrar um eco de quem eu fui, ou simplesmente a falta de coisa melhor para fazer. A verdade é que, durante todos os anos que trabalhei ali, sempre me senti um tanto invisível, uma peça a mais na engrenagem que rodava sem parar. Eu era o tipo de cara que preferia o canto da sala, que escutava as conversas com discrição, que se esquivava dos olhares para evitar qualquer possível exposição. Cresci com essa sensação de ser um pouco deslocado. Na escola, era o alvo fácil dos apelidos, das brincadeiras de mau gosto. Os anos se passaram, mas a impressão de ser um eterno estranho no ninho ficou. Mais de 20 anos nas costas, e ainda carregava essa crença como quem carrega uma cicatriz. Todo mundo me odeia. Ninguém gosta da minha companhia. Não que fosse algo que me deixasse deprimido, mas uma aceitação resignada da realidade, como se fosse uma lei natural da minha existência. Ao entrar no prédio do antigo emprego, senti uma mistura de nostalgia e desconforto. O mesmo cheiro de café velho, as mesmas paredes bege, o mesmo barulho constante de telefones tocando. Alguns rostos me reconheceram de imediato. Senti um estranho frisson de surpresa no ar, como se minha presença ali fosse inesperada, mas de alguma forma, bem-vinda. Um a um começaram a se aproximar. Houve sorrisos, abraços meio desajeitados, apertos de mão. A sensação era de que eu nunca tivesse realmente saído dali. "Pedro, você voltou!" disse a Helena, a recepcionista, com um sorriso largo que eu não sabia que ela tinha. "Não exatamente. Só vim dar uma olhada", respondi sem graça, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O que se seguiu foi algo que, sinceramente, eu não esperava. De repente, eu era o centro de uma pequena reunião improvisada. Pessoas que eu mal conhecia vieram me cumprimentar. Alguns diziam que sentiam minha falta, que eu fazia diferença. Falaram que eu era o melhor, e isso me pegou de surpresa, porque muitos rostos ali eu nem lembrava mais. Um cara que era novato quando saí me agradeceu por ter sido o único que o ajudou de verdade nos primeiros dias. "Você não imagina o quanto me fez bem", ele disse. E eu fiquei ali, meio sem saber o que responder, porque, sinceramente, eu mal lembrava de ter falado com ele. "E aí, você vai voltar?", perguntou uma moça que eu não reconheci de imediato. Era a Carolina, a menina da contabilidade. Quando disse que não, vi a expressão dela mudar, como se tivesse realmente se desapontado. Outros começaram a contar histórias, episódios do dia a dia que, aparentemente, eu tornava menos tediosos ou menos difíceis. Falaram de momentos em que eu dei uma palavra de incentivo, mesmo que sem querer. Outros contaram que, em situações desafiadoras, pensavam: o que o Pedro faria agora? Foi uma avalanche de sentimentos. Por tanto tempo, eu tinha me convencido de que era uma presença dispensável, quase uma sombra entre eles. E agora, ali, com todas aquelas vozes ao redor, percebi que, de algum modo, eu tinha deixado uma marca. Não sabia se era uma marca grande ou pequena, mas era uma marca, e isso já era mais do que eu pensava ser capaz de fazer. Sabe, às vezes a gente tem essa ideia fixa de que o mundo está contra nós, de que ninguém se importa. Carregamos essa crença como um escudo, talvez para nos proteger da dor de sermos rejeitados. Mas, ao que parece, muitas vezes, é tudo coisa da nossa cabeça. Talvez haja quem admire nossa presença, quem sinta nossa falta, e nós nem sequer percebemos. Deixei o prédio com uma sensação estranha no peito, um misto de alegria e de arrependimento por nunca ter percebido antes. Talvez, no final das contas, eu não tenha sido tão invisível assim. E essa era uma ideia que, até aquele dia, eu nunca tinha considerado possível. Conto 2. Era um daqueles invernos que cortam o rosto como navalha, e o ar gelado parecia entrar pela pele até o osso.
Eu estava em uma balada em Estocolmo, empurrando o peso do meu corpo contra o balcão, agarrado ao meu copo de vodka, como se ele fosse a última âncora de sanidade naquela noite turva e enevoada pela bebida. Talvez eu tivesse bebido um pouco além do necessário. Os dias eram longos, as noites mais longas ainda, e a juventude me convidava para explorar os limites da minha própria existência. A música era alta, reverberando no meu peito como um tambor. Tudo parecia um pouco fora de foco, como se eu estivesse flutuando num universo paralelo, quando percebi que 3 sujeitos loiros e corpulentos me encaravam de um jeito que não deixava dúvidas. Alguma coisa tinha dado errado. Eu não sabia exatamente o quê. Talvez fosse a minha dança desajeitada, talvez meu sotaque carregado no inglês, ou simplesmente o fato de eu ser um estrangeiro. Não importava o motivo. Eles estavam ali, e pareciam não gostar de mim. Num lapso de coragem, ou de imprudência, eu empurrei um deles, meio sem pensar, mais por instinto do que por intenção. Foi o suficiente. A confusão começou. Eu sabia que não sairia vitorioso dessa. Os seguranças chegaram em poucos segundos, como predadores atentos ao cheiro de sangue, e nos arrastaram para fora da balada. Lá fora, o ar estava ainda mais frio, e a minha respiração saía em nuvens brancas. Eu estava sozinho. Os 3 suecos, ao contrário, estavam juntos, prontos para transformar a minha noite em um pesadelo. Eles se aproximavam lentamente, com sorrisos maldosos estampados no rosto, como quem saboreia antecipadamente uma vitória certa. Olhei em volta procurando por alguma saída, mas não havia onde me esconder. Foi então que percebi um grupo de 5 homens, encostados contra a parede de um prédio próximo, fumando e rindo entre si. Todos tinham uma aparência dura, rostos fechados e mal encarados. Eles observavam a cena com interesse, mas sem se mexer, como se estivessem decidindo se valia a pena se envolver. O desespero me levou a tentar uma estratégia desesperada. "Sou do Brasil!" gritei em inglês, tentando soar mais confiante do que realmente estava. "Não quero problemas!" Por um momento, nada aconteceu. Os suecos continuaram a se aproximar, seus olhos brilhando com a expectativa da briga. Então, um dos homens mal encarados, que parecia ser o líder do grupo, murmurou alguma coisa para os outros em uma língua que eu não entendi. Eles trocaram olhares rápidos e, num segundo, partiram para cima dos suecos com uma ferocidade que eu jamais teria esperado. Foi como assistir a um filme de ação de perto demais. O som de socos, grunhidos e xingamentos em sueco e russo ecoou pela rua deserta. Os suecos, pegos de surpresa, tentaram reagir, mas estavam em menor número e logo perceberam que não tinham chance. Em questão de minutos, se dispersaram, deixando para trás apenas alguns hematomas e a frustração estampada em seus rostos. Eu estava ali, atônito, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Um dos russos, um sujeito alto, com barba espessa e olhos azuis gélidos, se aproximou de mim. Ele sorriu, mostrando os dentes brancos em contraste com a pele avermelhada pelo frio. "Brasileiro, né?" Ele disse em um inglês carregado de sotaque. "Brasileiro é gente boa. Brasileiro não pode apanhar." Eu ri, um riso nervoso que rapidamente se transformou em gargalhada. A tensão deixou meu corpo de uma vez, como se fosse água escorrendo por uma calha. Perguntei a ele por que me ajudaram. Afinal, não era exatamente uma noite fácil para ninguém. Ele explicou que trabalhavam com petróleo e gás e haviam conhecido muitos brasileiros em suas viagens. "Sempre simpáticos, sempre prontos para ajudar", disse ele, dando de ombros. "A gente não podia deixar você apanhar aqui. Eles me convidaram para tomar uma bebida num bar próximo, e eu aceitei sem pensar 2 vezes. Entramos no bar e o calor imediato me fez sentir como se estivesse voltando à vida. Pedimos rodadas de vodka, e eu me senti de alguma forma em casa. Passamos horas conversando sobre a vida, o trabalho e os caminhos estranhos que o destino às vezes nos faz trilhar. Eles tinham suas histórias, como todos nós, de lutas, de perdas, de vitórias. Eram duros, mas havia uma certa gentileza por trás daqueles olhares frios. Havia algo de humano, de profundo, que a vida difícil e a profissão arriscada não tinham conseguido apagar. Quando saímos do bar, o sol já começava a despontar no horizonte, colorindo o céu com tons de rosa e laranja. Um dos russos, o líder, me deu um tapinha no ombro e disse:
Você sempre será bem-vindo na nossa mesa, brasileiro. Naquela manhã fria e bela, eu percebi que, por mais distantes que nossos mundos fossem, por mais diferentes que fossem nossas culturas, havia algo que nos conectava. Um fio invisível de solidariedade e humanidade que, por alguns momentos, fez daquele pequeno pedaço de Estocolmo um lugar onde eu não era apenas um estrangeiro, mas um amigo. E, de alguma forma, isso fez toda a diferença. Conto 3. Tenho 21 anos, mas parece que vivi uma vida inteira num período muito curto, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, me obrigando a carregar um fardo pesado demais. Durante os primeiros 15 anos da minha vida, de 2002 até o começo de 2018, tudo parecia estagnado num tipo de horror contínuo. Eu era gordo, tinha um cheiro desagradável que não importava o que eu fizesse. Parecia sempre me acompanhar como uma sombra. E, para completar, era feio. Não que eu fosse introvertido por natureza, não. Sempre fui alguém que desejava se misturar, participar das conversas, sentir-se parte de algo maior. Mas, sendo repulsivo para a sociedade, a introversão era o que me sobrava. Tudo mudou de uma maneira inesperada em 2018. Foi quando comecei a jogar Pokémon Go, um joguinho de celular que, para muitos, parecia apenas um passatempo, mas, para mim, tornou-se uma janela para o mundo. O jogo exigia que eu saísse de casa, caminhasse, pedalasse, corresse. E sem perceber, eu comecei a emagrecer. Aos poucos, meu corpo começou a se transformar de algo volumoso e pesado para uma forma relativamente atlética. Pela primeira vez, olhei no espelho e vi alguém diferente. Alguém que merecia ser olhado. E, com essa mudança, vieram outras. Fiz amigos, muitos amigos. Fui a festas, dancei até meus pés doerem, bebi, ri alto em mesas cheias de gente. Pela primeira vez, me senti confiante para impor minha presença, para ocupar espaço. Eu tinha energia para correr atrás dos meus sonhos. Minha vida estava incrível. Era como se eu finalmente tivesse encontrado a chave para destrancar a porta do mundo. E de repente tudo fazia sentido. Meu primo, Ricardo, é educador físico e dono de uma academia. Eu já treinava lá naquela época, quando meu corpo começou a mudar. Ricardo sempre dizia que essa minha nova vontade de viver não vinha do corpo, mas da mente. Ele acreditava que eu só tinha mudado minha mentalidade, que era tudo uma questão de atitude. Mas, na época, eu estava ocupado demais, vivendo para pensar se era verdade ou não. Então, veio 2020. A pandemia me pegou de surpresa, como pegou a todos. Fechado dentro de casa, senti a ansiedade escorrendo pelas paredes. O espaço ao meu redor encolheu e o mundo exterior ficou distante, inalcançável. Voltei a comer descontroladamente, buscando algum tipo de conforto. Em pouco tempo, o peso que eu havia perdido retornou, dobrado. E quando eu finalmente pude sair de casa de novo, já não era mais o mesmo. Agora, eu pesava mais do que aos 15 anos, e logo percebi que o mundo me tratava de maneira diferente. O desprezo estava nos olhos das pessoas, mesmo quando disfarçado de sorrisos polidos. Professores faziam piadas nas entrelinhas. Chefes, clientes, até mesmo alguns familiares, me olhavam com uma mistura de decepção e impaciência. As garotas que antes me davam atenção, agora desviavam o olhar. Estar em movimento cansava. Caminhar alguns metros parecia escalar uma montanha. Perdi o respeito nos esportes que costumava praticar e perdi o contato com amigos que pensava serem para sempre. Sair de casa se tornou um martírio, uma tarefa sem sentido, uma tortura diária. O mundo lá fora, que antes era cheio de aventuras e possibilidades, agora parecia apenas cheio de julgamentos e desprezo. Uma vez, fui assaltado, e aquilo me esmagou de um jeito inesperado. Fiquei com medo. Senti que minha nova aparência tornava as pessoas mais inclinadas a me ver como alvo fácil, alguém de quem se podia tirar vantagem. Foi então que comecei a desistir dos meus sonhos. Um a um, eles foram se apagando, como velas apagadas por um vento frio.
Havia um sonho novo, uma ideia que estava começando a dar certo, mas cada vez que me olhava no espelho, eu via alguém que não conseguia alcançar aquele sonho. Eu me via como uma versão pior de mim mesmo, uma versão que não merecia nada. Comecei este ano com 160 quilos, um número que soava como uma sentença de prisão. Cada grama era um peso na minha mente, mais do que no meu corpo. Mas, em fevereiro, algo aconteceu. Algo despertou dentro de mim. Uma faísca, um desejo de mudar mais uma vez. Não era como da primeira vez, quando tudo foi quase por acaso, mas um desejo consciente de lutar. Desde então, perdi 48 quilos. Hoje estou com 112. A vida, aos poucos, parece estar voltando ao eixo. Meu corpo ainda é grande, mas agora mais leve, mais ágil. E, embora o caminho ainda seja longo, minha meta, entre 80 e 90 quilos, já não parece um sonho distante. Parece algo possível, algo que, se eu estender a mão, posso alcançar. No final das contas, percebi uma coisa que poucos dizem, mas que todos sentem. A forma como nos vemos afeta profundamente a maneira como o mundo nos vê. Ser gordo me fez perceber o quanto as pessoas são rápidas em julgar, a enxergar superficialmente. Não que eu culpe o mundo. Eu mesmo fui meu maior inimigo. Eu continuo aqui, em movimento, tentando não apenas emagrecer, mas viver, experimentar, lutar contra minhas próprias sombras e superar meus medos. Talvez seja esse o verdadeiro desafio. O peso que todos carregamos de um jeito ou de outro. E, por agora, isso me basta. Pois bem, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações para não perder vídeos incríveis como este. Valeu!